Muita gente pergunta por que você está indo se não é uma guerra sua, se não é a sua batalha. E ao chegar aqui a gente vê a gratidão dos ucranianos com a gente, né? Eles são receptivos porque eles sabem que você está aqui para ajudar eles. Então você sente essa gratidão no olhar deles. Igual essa nação não escolheu o que está passando. Então tenha compaixão com essas pessoas que não escolhem o sofrimento que estão passando. Que um povo livre, um povo que vivia sua liberdade, está sendo ameaçado por uma outra nação simplesmente porque eles querem tomar. Meu nome é Gustavo Pussi, sou de Telêmaco Borba, Paraná, no Brasil, e meu nome aqui é Ironside. Vendo por muitos vídeos esse pessoal sofrendo, a população sofrendo, a gente se compadece, e eu procurei vídeos no YouTube, até mesmo no Instagram, para ter a confiança de vir aqui defender essa nação. Então eu procurei no Google eu vi que havia uma página de recrutamento oficial do governo, e por essa página oficial de recrutamento do governo, eu fiz o meu alistamento voluntário para estar aqui. Eu entrei em contato por e-mail, primeiramente no site, eu coloquei o meu certificado de alistamento que eu fiz, vários certificados, documento, passaporte. Então, coloquei meu e-mail, eles entraram em contato comigo. A partir desse momento que eles entraram em contato pelo e-mail, logo após eles vieram entrar em contato pelo WhatsApp, um recrutador brasileiro. Daí ali, naquela parte, fica tudo mais tranquilo, porque você está conversando com um brasileiro, você entende bem, ele começa a te explicar tudo, desde como vai ser a sua chegada até aqui, como questão do que você trazer, qual vai ser a remuneração, tudo. Então é bem tranquilo, você fica bem a par do que vai ser. Qualquer dúvida, ele tira essa dúvida sua. Então foram essas etapas bem tranquilas. De combate militar diretamente não, mas eu já servi o Exército Brasileiro, experiência no 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, Grupo General Sisson, qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né? Aprendi muito nesse ano que eu estive lá, onde eu fiz o curso de cabo, também consegui me aperfeiçoar em muitas coisas, tiro, artilharia. Então, isso já vem no sangue desde essa época aí que eu tive essa experiência e tive muito orgulho de fazer parte. Gostaria até de mandar um abraço para esse grupo que me fez isso que eu sou hoje. E ao chegar aqui, a gente vê a gratidão dos ucranianos com a gente, né? Eles são receptivos porque eles sabem que você está aqui para ajudar eles. Então você sente essa gratidão no olhar deles, em palavras que muitas vezes você não entende, mas por você ver o esboço deles, você sabe que eles estão agradecendo por você estar aqui. Então isso aquece o coração da gente. No meio desse frio, desse inverno, o que aquece o coração da gente é ver essa gratidão, ver que a gente está fazendo bem. Nesse tempo que eu estou aqui, já conheci americano, francês, muitos colombianos, até mesmo muitos brasileiros, ucranianos, poloneses, já conheci de várias nacionalidades desde que eu estou aqui. Então isso aqui é o intercâmbio da vida. Isso daqui é o que vai te fazer amadurecer muito na vida. Muita gente pergunta por que você está indo se não é uma guerra sua, se não é a sua batalha. Eu falo para você, é uma batalha da gente a partir do momento que uma nação, que o ser humano, que o povo está sendo ameaçado por um ditador, que um povo livre, um povo que vivia sua liberdade, está sendo ameaçado por uma outra nação simplesmente porque eles querem tomar. Historicamente, a gente já sabe o que acontece quando uma nação é ameaçada por um ditador, né? Então, a partir do momento que essa nação está sendo ameaçada por esse ditador, nós sabemos que isso afeta todo mundo, que isso é só o primeiro passo até chegar em você. Então, a partir do momento que tinha seres humanos, uma nação sendo ameaçada, uma democracia sendo ameaçada por um ditador simplesmente por poder, isso me compadece, e isso dói no meu coração, porque é o próximo. E o meu Deus, o Deus que eu sirvo, me ensinou que você deve amar o próximo, independente de quem seja, na dificuldade dele, na sua dificuldade, você deve sempre amar. E eu amo o meu próximo e por isso que eu estou aqui, por essa compaixão que eu tenho com esse povo que está sofrendo. Alguns conselhos que eu dou, vou aqui pautar 3 conselhos, tá? O primeiro é a questão psicológica. Você deve estar muito bem preparado psicologicamente, com a certeza de que você vem para isso. Porque você chega aqui, é um baque diferente sobre tudo o que está acontecendo. Você tem uma visão quando você sai do Brasil, mas quando você chega aqui é totalmente diferente. Você tem que estar preparado para isso daqui, para vir realmente ajudar, para vir com o coração preparado e com a mente preparada para isso, tá? O segundo ponto é sua forma física, porque queira ou não, aqui exige muito a sua forma física, então você esteja bem com você mesmo, esteja uma pessoa que
esteja treinando, esteja correndo, esteja fazendo algum exercício físico, porque aqui vai exigir muito de você, aqui em combate, diretamente, ou até mesmo indiretamente, mas exige, tá? E meu terceiro conselho é para as pessoas que vão sair e que comuniquem sua família, saibam que vão ser muito julgadas por outras pessoas, mas eu até mesmo peço para que essas pessoas que julgam, julguem a nós, mas não esqueçam que a gente tem família no Brasil. E se compadeçam por nossa família, então. Porque realmente nós estamos vindo, nós sabemos o que nos espera aqui. Então não peço que se compadeça por mim, porque eu sei o que me espera. Essa foi a minha escolha. Então não peço que tenha pena de mim nem nada. Eu peço para as pessoas que ficam que se compadeçam com nossa família, com nossa mãe que não escolheu que estivéssemos aqui, com nossos parentes que não escolheu que estivéssemos aqui, tá? Então sempre que você vê alguma notícia sobre o brasileiro, não faça comentários sobre, mas ele quis, ele esteve lá. Realmente, eu estive aqui, eu quis estar aqui ajudando essa nação. Mas minha mãe não merece ver esses comentários, minha família e meus amigos não merecem, tá? Então sim, podem falar o que quiserem para mim, porque foi uma escolha minha, mas peço que tenham compaixão com as pessoas que não escolhem aquilo que vão passar. Igual essa nação não escolheu o que está passando. Então tenha compaixão com essas pessoas que não escolhem o sofrimento que estão passando. Glória à Ucrânia!